Bom dia, pessoal. Aqui é a Luciana novamente e nós vamos fazer agora a atividade 2 de ciência na temática territorialidade. A primeira instrução da nossa atividade, eu vou te dar um tempinho para você ir lá correndo, pedir seu pai, sua mãe, para que ache aí na sua casa o seu cartão de vacina, porque nós vamos precisar dele para fazer essa atividade. Então, vai lá, corre lá agora. Eu já falei com vocês que nós estamos aprendendo aspectos ligados à saúde, sobre higiene e vacinação. E agora, além das habilidades 3, 8 e 14, nós vamos ver a habilidade 10 também, que é organização básica das células, ok? Vamos começar agora com a teoria. Nós vamos falar um pouco do que é celular e acelular. Vamos falar um pouco das histórias dos vírus e um pouco sobre vacina. Aqui você está vendo uma célula. Aqui numa imagem mais evoluída, né, em 3D, e aqui num desenho. Todos nós somos formados por células. A célula é a menor unidade do nosso corpo. Se a gente pegar o nosso braço e conseguisse ver lá dentro, a menor parte seria a célula. Animais e plantas são formados por células. Todas as células, elas possuem partes características. Normalmente, a célula apresenta uma membrana que envolve a célula, um núcleo lá dentro e um espaço entre o núcleo e a membrana que a gente chama de citoplasma. E esse citoplasma é cheio de organelas, que são como se fossem pequenos órgãos que realizam várias funções. Então, célula tem membrana, citoplasma e núcleo. Os vírus, eles são diferentes. Eles são chamados de acelulares. Por quê? Porque eles não têm nem membrana, nem citoplasma, nem núcleo. Luciana, mas então como é que esse bicho vive? Como é que esse vírus existe? O vírus é formado por proteínas ao redor dele e lá dentro dele ele tem ou DNA ou RNA, que a gente vai estudar um pouco depois, que são estruturas que passam características genéticas de uma espécie para a mesma espécie. Então, aqui nós já ficamos sabendo que o vírus, ele não tem célula, ele é uma unidade acelular. E para isso, ele só consegue sobreviver dentro de uma outra célula para se reproduzir. Então, o coronavírus, se ele estiver só no ar, ele não vai se reproduzir. Ele só vai se reproduzir a partir do momento que ele entrar dentro do meu corpo. E aí sim, ele vai morar dentro da minha célula e vai começar a se reproduzir. Por que é tão difícil a gente conseguir uma vacina, gente? Por vários motivos, e aqui eu vou falar 2. Primeiro, porque o vírus, ele reproduz rapidamente. Ele tem esse processo muito acelerado. Ele entra dentro da nossa célula e começa a reproduzir. Quando você vê, você já está lotado de vírus. Uma outra coisa é que o vírus, ele sofre, muitas vezes, mutações. Ou seja, ele muda de forma. Então, vamos pensar. Um exemplo. Se eu faço uma vacina que vai matar um vírus quadrado, de repente esse vírus quadrado, ele fica redondo,
essa vacina já não vai mais matar esse vírus. Então, essa mudança de forma dele constante, a gente chama de mutação. E por isso é tão difícil a gente conseguir produzir uma vacina num tempo muito rápido. Olha a nossa atividade 2. A primeira pergunta é sobre esse lugar aí. Você conhece esse lugar? Qual que é o nome desse lugar? Você já foi atendido nesse lugar? Fica lá pertinho da ocupação e é relacionado à saúde. Olha o nome dele aqui, ó. Aqui, eu peço para que você leia um pouco um texto sobre as vacinas, para que você entenda a importância das vacinas e por que é tão difícil de produzi-las. No B, eu peço a você que pegue lá o seu cartão de vacina. E você vai identificar lá no seu cartão de vacina quais vacinas você tomou. Diga pelo menos 3 vacinas que você já tomou, né? Se o seu cartão está em dia. Vamos ver aí o seu cartão de vacina e como que ele está. Depois, eu peço a você que leia aqui um texto sobre vírus. E eu te pergunto, cite 2 argumentos apresentados aqui nesse texto e também na minha explicação que justifique por que é tão difícil fabricar uma vacina contra o vírus. Aqui eu te mostro 2 estruturas. A primeira é uma célula, porque ela possui citoplasma, núcleo e membrana. A segunda é um vírus, que, como eu te disse, não possui membrana, nem citoplasma, nem núcleo. É feito somente por proteínas e por DNA ou RNA. E aí eu te pergunto, nós classificamos vírus como celular ou acelular? Explique o porquê. Estou esperando a sua devolutiva na quinta-feira. Coloque lá no caderno atividade 2 de ciências, território, o seu nome, a sua turma e a foto do seu caderno. Até breve. Um beijo para você.